7h24, essa é a Rede Nossa Rádio USA, a rádio dos brasileiros na América. É nossa aqui até as 4 da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos. Estamos aí até as 18 horas, horário de Brasília. Hoje, recebendo mais uma convidada muito especial, que já esteve aqui com a gente, conversando, batendo um papo, falando um pouco sobre a medicina chinesa. É a doutora Sayuri Souza, que é médica da medicina oriental e nutrição funcional. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Está aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Falar um pouco sobre essa questão da inflamação silenciosa, né? Você, quando faz tem um diagnóstico com as pessoas, é fácil identificar essa questão da inflamação silenciosa, já que ela é silenciosa, identificar que tem uma inflamação silenciosa, Sayuri? Vamos começar a entender primeiro como é que funciona essa coisa da inflamação, né? Porque quando a gente fala em inflamação, as pessoas logo pensam naquele caso mais agudo, né, da inflamação silenciosa, que seria, por exemplo, se você tem um corte na mão e ela inflama, esse corte inflama, o que é que vai acontecer? Você vai ficar vermelho, vai ficar quente, vai ficar dolorido, vai ficar inchado. Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente normalmente acaba pensando só nesse tipo de inflamação aguda, que a gente chama, né? Mas essa inflamação que eu estou falando, na verdade, é o que a gente chama de uma inflamação crônica, de baixo nível. Ela acontece de uma forma constante, né? Mas num nível bem baixinho, a ponto de as pessoas acabarem continuando tendo a vida numa boa, não perceber muito que ela está presente e as pessoas meio que deixam as coisas correndo. Por que a gente você perguntou como é que eu identificaria, né? Essa inflamação silenciosa, na verdade, ela vem quando a gente começa a identificar aqueles sintomas rotineiros do dia a dia que a gente acaba, entre aspas, se acostumando com eles. Vou te dar um exemplo simples, por exemplo, a insônia, né? A pessoa que tem, o que seria um sono de qualidade? Vamos começar com o que é o ideal, para a gente poder identificar o que não é o ideal, né? Um sono ideal seria de 7 a 8 horas por noite, né, de sono contínuo, sem interrupção, com qualidade, um sono restaurador, que é aquele sono que você dá chance ao seu corpo de relaxar para que ele possa fazer as funções inerentes ao corpo, ao funcionamento do corpo durante a noite. Dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Né? Mas aí a pessoa vai se acostuma, por exemplo, a dormir de 5 a 6 horas por noite, achando que isso é normal. Eu não consigo dormir mais do que isso. Meu corpo não precisa mais do que 5, 6 horas por noite. Isso é o que eu ouço muito dos pacientes. Mas, na verdade, o corpo precisa de 7 a 8 horas. Todo mundo precisa de 7 a 8 horas de sono por noite. Isso depende da idade? Tem uma fase, por exemplo, o bebê, ele dorme muito mais do que um adulto, né? A criança, ela dorme mais do que um adolescente, mas menos do que um bebê. O adolescente, por exemplo, ele vai dormir menos do que uma criança, mas mais do que um adulto, né? Então, tem a fase. Mas depois que você está na vida adulta, é mais ou menos um padrão, né? Seriam de 7 a 8 horas de sono por noite, né? Esse seria um sono de qualidade. Aí a gente se acostuma a dormir poucas horas, né? De 5 ou 6 horas, que nem eu falei. Ou a gente se acostuma a levantar para ir fazer xixi durante a noite 2, 3 vezes. Eu tenho paciente, eu durmo bem, eu durmo que é uma maravilha. Eu só levanto à noite fazer xixi. Eu digo, que bom, né? Quantas vezes? 2, 3 vezes, eu digo. 2, 3 vezes, você já perde a qualidade do sono. Que por mais que você levante, volte para a cama e durma imediatamente, que você não fique acordado durante a noite, você interrompeu o ciclo do sono. Então, quando você junta essas coisas, você vai ver que a pessoa não está tendo um sono restaurador de qualidade. Isso a longo prazo, acontecer isso uma vez aqui, outra lá, tudo bem, todo mundo gosta de vez em quando ir para uma festa, chegar tarde, aí não consegue dormir muito tempo. Isso é de vez em quando, mas quando isso vira rotina, aí é que você começa a ter problema de saúde no futuro. Porque você, além de não ter um sono de qualidade, você não tem o número de horas de sono que o seu corpo precisaria. Aí é que começa a inflamação silenciosa, pela deficiência de sono ao longo do tempo, né? Isso não é coisa que acontece em alguns dias, algumas semanas. Isso é um mau hábito ou um costume de meses e às vezes anos
que a pessoa tem e ela não se dá conta de que aquilo pode vir a prejudicar ela no futuro. Esse sono mal dormido vai gerar uma inflamação silenciosa no seu corpo. Essa é uma das coisas um dos exemplos que a gente pode dar em relação à inflamação silenciosa. A gente pode dar até outros exemplos. Por exemplo, constipação. As pessoas, às vezes, se acostumam com constipação. Então, vamos lá de novo. O que seria o normal, né? O normal é você ir no banheiro, fazer cocô, pelo menos uma vez por dia, todos os dias, né? E o ideal seria no período da manhã, entre as 5 e as 7 horas da manhã. Esse é o horário ideal para ir no banheiro. Aí a pessoa começa a ter em vez de ir todo dia, passa a ir dia sim, dia não. Eu tô bem, eu vou no banheiro, mas eu só vou dia sim, dia não. Para mim tá ok. Tá. Aí mais um pouco, ela passa aí um dia sim, 2 não. Aí, de repente, numa semana de 7 dias, a pessoa vai 2, 3 vezes só no banheiro. Meio que se acostuma. Eu já vi paciente sentar na minha frente e dizer assim, eu vou no banheiro umas 3 vezes por semana, mas esse é o meu normal. Esse que é o problema, entendeu? É quando as pessoas se acostumam. E quando é o contrário, Sayuri? A diarreia. Não, e quando é o contrário, as pessoas vão mais que uma vez, porque o normal é uma vez, o normal seria 2 vezes ao dia. E quem vai mais que uma vez? Perfeito. Tendo uma alimentação incorreta? O ideal, no mínimo, uma vez por dia. No mínimo? No mínimo, uma vez por dia. Até 3 vezes por dia. Isso é normal? É normal. O que é que não é? Agora, sim, a gente tem que ver, por exemplo, como é que está o cocô, né? Porque é normal você ir até 3 vezes por dia, mas você não pode ter uma diarreia, né? Você não pode estar com o cocô muito mole. Na verdade, tem um padrão, né, de qual seria o ideal. As pessoas meio que se incomodam de falar de cocô, mas eu não me importo, porque o cocô é uma coisa que a gente vê. As fezes, na verdade, ela diz muito sobre a sua saúde. O que a gente fala das bolinhas pequenininhas, né? Isso é um sinal de que as fezes estão secas demais. Então, já é um início de constipação. O ideal é que as fezes tenham um formato, ela tem um formato tipo uma banana, uma linguiça comprida, mas que ela não está desmanchando. Né? E tem uma cor, tem a cor saudável, tem o cheiro saudável, tem o formato saudável do cocô. Então, assim, isso é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar na medicina oriental ou na medicina antiga, eu me lembro que eu assisti, quando eu era muito nova, um filme chamado O Imperador do Sol. Eu era nova, mas teve uma cena que ficou gravada na minha cabeça. O imperador era um menino de 5 anos de idade, que ele estava sendo preparado para se tornar o próximo imperador. Então, tudo dele era controlado, administrado, monitorado, porque tinha protocolos, exatamente. Um dos protocolos, o médico dele era responsável por checar o cocôzinho dele todo dia depois que ele ia no banheiro. E eu me lembro da cena que mostra que ele senta num piniquinho, faz o cocôzinho dele, depois que ele termina, o médico vai lá, olha, cheira, observa para ver se tudo está dentro do padrão, porque as fezes vai falar sobre a sua saúde gastrointestinal. Então, é muito legal. Então, a pessoa se acostuma com a constipação. O outro lado, às vezes, a pessoa se acostuma com as fezes mole. Eu vou no banheiro todo dia, mas ela é desmanchando. Ela não tem formato. Isso já não é normal. Isso já é sinal de uma inflamação silenciosa. Então, tem várias formas em que a inflamação silenciosa vai se manifestar. Então, assim, ela é um diagnóstico um pouco mais complexo, mas não é difícil. É complexo por quê? Porque eu tenho que investigar, eu tenho que perguntar muito para a pessoa, porque tem muita coisa que passa batido e as pessoas não veem como um problema e não falam para a gente como se fosse um problema. Quando uma pessoa vai para um médico para reclamar, eu estou com constipação, é aquela pessoa que ficou uma semana sem ir no banheiro, né? Aí é que ela toma aquele susto e diz, não, uma semana eu já acho que não é normal. Mas não é. Antes, quando ela vai para o médico dizendo, doutor, tem uma semana que eu não vou no banheiro, ele já está com uma doença crônica instalada no corpo, que é uma constipação, uma prisão de ventre, né? Só que antes de se tornar assim, o corpo veio avisando aos pouquinhos pela falta de periodicidade. Tem. Porque, na verdade, a primeira coisa que você tem que perceber o que é normal e o que não é normal. É isso que é importante. É por isso que eu me empenho tanto em educar as pessoas, em explicar as coisas. Porque muitas vezes a pessoa está tentando... Na verdade, ela está
criando a possibilidade de desenvolver uma doença crônica no futuro por falta de informação. E isso não pode acontecer, entendeu? As pessoas, todo mundo tem direito a ter informação e a conhecer como é que funciona o corpo de verdade. Por exemplo, tem gente que diz, mas isso é normal na minha família. Minha mãe foi assim, minha avó foi assim, todo mundo na minha família é desse jeito. Eles vão no banheiro só 2 vezes por semana. Então, eles acham que isso é normal. E, na verdade, não é. Né? Porque tem muito a ver com o estilo de vida da família que é passado de geração em geração para frente. Você falou do sono, o Ricardo Ximbu está dizendo o seguinte aqui, olha. Doutora, levanto aí para ir ao banheiro umas 2 vezes e durmo. Tenho sonhos maravilhosos e durmo por volta de 6 horas. Tá legal? Então, tá legal, mas eu acho que pode melhorar. Primeira dica para não levantar tantas vezes para ir no banheiro. O ideal é que não se levante nenhuma vez, tá? O ideal é que você durma, você deite e só acorde de manhã cedo para fazer o primeiro xixi de manhã. A gente levanta à noite para fazer xixi porque bebeu água demais à noite. O ideal é que se beba até 3 litros de água por dia, tá? Antes se falava em 2 litros, mas hoje a gente pode chegar até 3 litros de água por dia. Principalmente um homem, né? Que o homem é maior, tem um corpo maior, tem um peso maior. Flórida, então, hein? Pois é. Então, o ideal é que se beba até 3 litros de água por dia. Até às 7 horas da noite. Então, o que acontece? Se você não beber a quantidade de água que você precisa até às 7 horas da noite, a partir das 7, seu corpo vai começar a pedir água. Porque o corpo, ele é muito inteligente, ele sabe o que ele precisa. E aí vai vir a sede. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, a sede já é o sinal de que você já está desidratado. A partir do momento que você sentiu sede, você já está desidratado. Então, você já não bebeu a quantidade de água que precisa. O ideal é que você não precise nem sentir sede. Quantas horas, então, antes de você ir para a cama, você tem que tomar ali sua água? Tomar água até às 7 horas da noite. Tá, mas aí é o caso do nosso tocador aqui que chega tarde em casa. Ele deve tomar água, chega cansado e vai tomar água em casa quase na hora de dormir. Se ele dorme às 10, tem que tomar às 7. Se ele dorme às 11, pode ir às 8, umas 3 horas antes, ou é 7 da noite para todo mundo? Não, é porque eu estou levando em média as pessoas que vão dormir entre 10 e meia, 11 horas. 10, 10 e meia, 11 horas, o ideal é que se pare até 7 horas da noite. Se precisar beber, é um meio copinho de água só para matar a vontade de engolir água. Mas não é para matar a sede. Se você precisa matar a sede à noite antes de dormir, é porque você não bebeu água durante o dia. Na hora que devia. Na hora que devia. Deixa eu trazer devia. a Sônia aqui para falar com a gente. Fala, Sônia. Alô, boa tarde, nossa rádio, boa tarde a todos. E estou ouvindo a doutora, me identifiquei demais com o que ela falou alguns minutos atrás, sobre a qualidade de sono. Olha, eu tenho uma péssima qualidade de sono, sempre tive, desde a adolescência. E agora, então, continuo do mesmo jeito. Só que, falando em inflamação, eu fui diagnosticada alguns anos atrás com artrite reumática, que é uma inflamação seríssima. Então, me identifiquei demais com o que a doutora disse. E obrigada pela informação. É bom que todos saibam que isso tem bastante influência na qualidade de sono. Obrigadão aí pela dica. Obrigado você, Sônia. E é exatamente o que a Sônia falou. É aquela coisa de que começa numa coisa simples, que a gente faz só de vez em quando e que acaba virando crônico e que acaba desenvolvendo um processo crônico mais sério, que é uma doença crônica, né? Que nem a que ela desenvolveu. E, assim, outra coisa que tem a ver com sono, no caso dela, né? Esse é um processo inflamatório, ele acaba gerando um processo inflamatório grave, porque no sono acontecem muitas coisas no corpo. Uma delas é desintoxicar, a outra é regenerar. Então, os órgãos a gente está dormindo, mas à noite os órgãos estão trabalhando, né? E quando eles não têm condição de fazer isso do jeito... que preciso que você esteja dormindo para trabalhar. Exatamente. Uma outra coisa interessante, eu sempre digo, não durma de barriga cheia. Do mesmo jeito que você não deve beber água antes de dormir, você também não deve comer pelo menos até 3 horas antes do horário de você dormir. Por quê? Porque o estômago, a função do estômago é digerir comida, mas não durante a noite. À noite, o estômago é para ele ficar descansando.
ele está parado. Ele está se recuperando, ele está fazendo um processo todo de regeneração dentro dele, né? Aí você vai lá, come e nós brasileiros ainda fazemos melhor, né? Que a gente vai lá e faz um jantar maravilhoso com aquele bife enorme, né? Come arroz, come feijão, e carne vermelha é uma coisa super complicada de se digerir, né? Aí você vai dormir, tudo bem, você dorme, mas o pobre coitado do estômago tá lá trabalhando. Ele está trabalhando porque vai trabalhar, porque ninguém morreu de indigestão, né? Ele vai fazer o trabalho dele, ele vai digerir a comida, porque o corpo faz o que precisa fazer. Mas a que custo? De que forma? Com que qualidade? A digestão não é bem feita. Aí você acorda de manhã e aí vem aqueles pacientes que me dizem: ah, doutora Sayuri, eu nunca tenho fome de manhã cedo, eu não tomo café da manhã porque eu não tenho fome. Aí quando eu pergunto qual foi o horário da última refeição dele à noite, normalmente foi a pessoa que comeu muito tarde da noite, foi dormir de estômago cheio e fez digestão durante a noite. Quando acorda de manhã, o estômago está meio ainda, né, não está cheio, mas você não está com fome. Não deu chance do seu corpo de desenvolver a fome. Então, assim, na verdade, existe o horário ideal para tudo. O jantar, idealmente, também até às 7 horas da noite para quem dorme às 10. Tem que ter um esforço, né? Tem que ter a dedicação. Dedicação, né? Bom, vamos no intervalo, já a gente volta, tem um monte de perguntas aqui. A gente vai ter aí a última bloco agora para a doutora Sayuri Souza, ela que é médica da medicina oriental e nutrição funcional, trazer para a gente aí as perguntas podem ser mandadas aqui, ó, manda já.